Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 14 de junho de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Eu começo aqui hoje com o índice Bovespa no gráfico semanal, para mostrar que, apesar do mercado amarrado, como a gente está vendo, né? Na verdade, ele não está tão ruim assim. Eu diria mais, eu diria que ele está até bom. Depois de um movimento forte de queda que testou a retração, praticamente testou a retração de 85,4 de Fibonacci, ele reverte com na semana anterior, né, semana passada, ele reverte, né, fazendo aqui praticamente um Harami, e essa semana ele já, enfim, abriu testando a retração de 76,4 e vem subindo. Ou seja, o mercado tem uma forte resistência pelo gráfico semanal nos 56.970 pontos. É uma dupla resistência da média móvel de 8 períodos em azul e a própria resistência de Fibonacci, fazendo com que esse nível de resistência seja uma resistência bem forte. A expectativa é que ele venha, se não essa semana ainda, já no início da semana que vem, buscar esses 56.970 pontos. Se a gente olhar o gráfico semanal do S&P, a gente vê uma figura parecida, onde ele testou praticamente retração de 61,8, fez um padrão de envolvimento e... Bom, deixa eu limpar aqui, tem muita sujeira, digamos assim, no meio do caminho. Então, traçando aqui, ele testou praticamente retração de 61,8, testou a banda inferior de Bollinger. E aqui nós temos um ponto bastante interessante pela teoria de Dow, pela estratégia das bandas de Bollinger, mostrando que ele abre dentro das bandas, fecha fora. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Abriu dentro, fechou fora, abriu fora, fechou dentro. Então, isso aqui é uma sinalização de uma reversão. Então, temos reversão pelo gráfico japonês, temos uma reversão sinalizada pela estratégia das bandas de Bollinger. E, no momento, o mercado tentando, pelo gráfico semanal, essa semana, né? Tentando romper essa dupla resistência de 1.335, arredondando. Então, 1.335, então é uma resistência forte. Essa semana ele já até alfinetou essa resistência, 1.335,50. E aqui chegou a 1.334,93, por isso que eu já arredondei para os 1.335. Então ele alfinetou, veio um pouquinho para baixo, testando então rompimento dessa dupla resistência 1.335 e a média também, média móvel em azul. Ponto positivo que ele está comprado em 26%, estocástico comprado em 26%, ainda está longe do CCI dar uma compra. Então a gente põe o CCI aqui, mostrando que tem ainda um pouquinho de chão para o CCI dar uma compra também. De qualquer maneira, o ponto fundamental é que ele venha a romper, se não essa semana, já semana que vem, esses 1.335, e aí ele passa a ter um objetivo na média das bandas de Bollinger, que está paralela em 1.358, praticamente 1.359. À medida que o papel sobe, essa média vai subindo também. E dentro da estratégia das bandas de Bollinger, a expectativa é que ele volte a buscar a banda superior, ou pelo menos busca essa máxima aqui no topo anterior de 1.422. Se a gente olhar pelo gráfico diário, o mercado hoje
revertendo bem. Aqui parece uma camisa listrada, né? Sobe, cai e hoje sobe. Na mínima já testou o suporte, importante suporte de 1315. Na abertura foi em 1314,88. Ele fechou muito próximo desse nível, 1314,84. Aqui 1314,88 e já veio para cima. Não fez uma máxima em relação ao dia anterior, mas a expectativa hoje é de que ele venha a se manter no campo positivo. Estocástico comprado lá no 79, quase 80%. CCI comprado também desde aqui de baixo. Então ele sobe, faz uma área de deriva para continuar subindo. Então o desafio aqui vai ser primeiro romper 1329, depois daqueles 1335 que a gente viu no gráfico semanal. Por enquanto a foto está bonita. Vamos ver se o mercado se sustenta hoje nesse patamar, porque no último pregão ele abriu em alta e acabou realizando. Tá certo? Se a gente olhar aqui Petrobras, continua fraco, né? Isso aí, esse movimento de Petrobras deve ser em relação ao plano, né, exposto hoje, né, o plano de investimentos para 2012 a 2016, parece que o mercado não gostou muito. Esse novo plano estratégico da Petrobras com aporte de praticamente 142 bilhões na exploração de petróleo. O volume total de investimento seria 236 bilhões e para a área de exploração e produção de petróleo praticamente 51% desse valor, metade desse valor, praticamente 142 bilhões. Pelo jeito o mercado não gostou muito. O papel abriu, já deu uma boa realizada, fez uma mínima em relação aos últimos 3 pregões. Na verdade, em relação aos últimos vários pregões, né? Mas pegar aqui os 3 pregões anteriores, ele fez mínima em 18,20 e agora tentando recuperar. Chegou a cair hoje 3,70 na mínima, nos 18,20. E a Petrobras ON chegou a cair 4,08. E agora tentando recuperar um pouquinho, nesse exato momento, Petro com 2,33 de queda. Já teve bem melhor, mas Petro continua dentro dessa área de deriva, suporte 18,43, resistência 19,30, enfim, não conseguiu romper os 18,92, que era a grande expectativa do dia. Então, o plano de investimentos não foi suficiente para fazer com que o papel viesse a subir, muito pelo contrário, talvez tenha sido até um motivo para essa realização. Vale do Rio Doce. Tentando se manter aí, se não no campo positivo, vale agora 0,18 de queda, mas já tentando melhorar, reverter bem, deixa uma sombra grande, alfinetou a linha de tendência de alta, volta a testar os 37,26, fez uma mínima em relação ao dia anterior, a mínima de ontem foi 37,36, a mínima de hoje 37,29, alfineta a linha de tendência de alta e já começa a recuperar o preço perdido, né? Vamos ver se ele consegue continuar melhorando junto com Nova York. Olhando aqui um gráfico intraday de 30 minutos do S&P Futuro, ele já começa a realizar um pouquinho. No gráfico intraday de 30 minutos
do S&P à vista também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Botar um gráfico intraday aqui. Botar 30 minutos. Limpar esse. Olha aqui, ele já começa, recuperou tudo, né? Então, o dia de ontem, dia de hoje. Ele ontem fechou com, nos 30 minutos fechou com Harami. E hoje já rompe a média das bandas. Vê que ele está bem dentro do canal de deriva. E agora aqui, né, chega nesse patamar aqui dos 1327, 1326. E já começa a perder um pouquinho de força. Vamos ver se ele consegue se manter hoje acima desse, pelo menos da média das bandas de Bollinger em vermelho. Já seria alguma coisa. Enfim. Então, a nossa expectativa é que ela continue melhorando um pouquinho. De uma forma geral, o mercado, né, marrento. Se a gente pegar aqui o OGX, papel que já caiu muito, tenta, já pelo segundo dia consecutivo, tenta fechar no campo positivo, ou tenta pelo menos, né, melhor do que fechar no campo positivo, ele tenta romper essas várias resistências aqui presentes. Então ontem acabou fechando com padrão de envolvimento e hoje já abriu estável e realizou um pouquinho, enfim. Mas o ponto fundamental aqui é ver se ele consegue fechar hoje acima de 9,92. Ele fez máxima em 9,99 e já realiza um pouquinho nesse momento 9,89. Abaixo, portanto, dos 9,92 foi a máxima do último pregão. O interessante é que ele venha fechar, né, perto das máximas, já aí amanhã ele rompe essa linha de tendência de baixo aqui e com isso começa a sinalizar com a possibilidade de uma compra. A máxima de hoje, como eu disse, foi 9,99. Eu vou deixar arredondado aqui em 10. Esse é o próximo ponto de compra para a OGX, desde que rompa essa linha de tendência de baixa. Enquanto isso não acontecer, nada feito. Nós soltamos aqui alguns papéis. Ambev, TIM, que acabou não dando, né, Ambev acabou não atingindo o ponto de compra e realizou. Ambev, enfim, tinha a primeira sinalização de compra aqui embaixo. Aí ele abriu com um pequeno gap, aí ficamos na dúvida, vai ou não vai. Aí ele fez uma pequena máxima aqui e acabou em 76,10. A gente soltou a compra rompendo 76,10. Ele chegou em 76,10 e realizou e, enfim, isso não significa necessariamente que ele não possa vir dar uma compra hoje. Isso significa que ele ainda não deu compra. Ele realizou bastante, agora recuperando bem as perdas do dia. Né, CCI já deu compra, estocástico lento dando compra, as médias móveis 3,8 compradas. Então rompeu já a média das bandas de Bollinger. E aqui também já rompeu essa linha de tendência de baixa. Alfinetou agora como suporte e agora voltando a subir. Então não descarto ainda a possibilidade de uma compra para esse papel hoje. O call de compra já foi disparado, rompendo 76,10 compra com objetivo a 78, primeiro objetivo a 78. Então não deu ponto de compra ainda. Primeiro, o próximo papel na venda, TIM.
A gente disparou a venda aqui em perdendo suporte de 10,50. Ele acabou não vindo abaixo de 10,50, portanto não deu venda para o papel. Ele fez mínima em 10,51 e reverteu tudo no momento na máxima do dia. Não descarto a possibilidade ainda de uma eventual realização desse papel nos próximos dias. E o papel que estamos posicionados, JET 4. Deu venda perdendo 27,50. O número era 53. Para ser um pouquinho conservador, a gente jogou um pouquinho mais para baixo. 27,50. O papel veio para baixo, parou. Estamos aí com ganho de 0,45. Praticamente 0,5% de ganho nesse papel. Um ponto que eu queria voltar aqui, rapidamente voltar para a Vale, chamar a atenção, é pelo fato de no gráfico semanal a Vale apresentar um ponto de compra bastante interessante em 38,45. Então o papel está dentro de um canal de deriva, é uma resistência em torno de 43,20. Vou deixar uma sinalização mais forte aqui. Suporte em torno de 35,20. Primeira compra 38,34, 38,35 e tem primeiro objetivo nos 40,50, depois 43,20. Isso aqui é o gráfico semanal. Você pode ver que Vale formou um grande caixote, né? Retângulo. Então fica a expectativa aí para Vale romper 38,35. Voltando aqui no gráfico diário. (38,35) está aqui. Vou botar ele um pouquinho mais forte agora. Esses 38,85 é o objetivo desse canal de deriva aqui. Então tem o primeiro rompimento 38,05. (38,05), 38,34 e depois 38,85, que é o objetivo desse canal de deriva. Então de resto o mercado bem devagar. Petro sofrendo um pouquinho mais, né? Mas a expectativa é que o mercado hoje venha fechar bem melhor, principalmente lá fora, né? Venha fechar bem melhor do que fechou hoje, e aí dá uma sustentação para o nosso mercado e para vários papéis, né? Tem um papel aqui que eu estou de olho nele já há alguns dias, de Itaúsa. Ontem eu cheguei a soltar uma compra para o papel que acabou... a gente foi estopado. Foi um stop muito curto, fomos estopados e depois ele voltou a subir outra vez. E hoje, 8,91 seria uma compra que, enfim, por enquanto não aconteceu. Ponto negativo de uma compra de Itaúsa, o estocástico que já está em 95%, ou seja, bem sobrecomprado. O CCI já começa a perder força, o estocástico a gente vê que já começa, né, a perder força também. Então, eventualmente, a gente vai ver esse papel voltar a realizar antes de ter uma alta mais consistente. Por enquanto era isso. Vamos ficando por aqui. Às 4 horas da tarde temos o nosso call de fechamento. Obrigado a todos, uma boa tarde e até lá.